Querido, precisamos cada dia mais dessa graça, desse evangelho. O mundo, a Bíblia vai dizer que o ladrão veio matar, veio roubar, veio destruir. Alguns usam que Satanás é o que mata, rouba e destrói, é verdade. E ele usa o sistema. Jesus estava falando ali da religião, que estava matando, destruindo o povo. Mas o Evangelho é o contrário de tudo isso. O Evangelho proclama a glória de Deus, o amor de Deus, a soberania de Deus. E essa salvação plena em Cristo, na nossa vida. E aqui em Atos, esse texto veio ao meu coração, que diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Dele também nós somos geração. É tão bom saber a nossa identidade, é tão bom saber a nossa origem e o sentido para nós. Então eu queria fazer essa reflexão. Qual é o sentido que você dá para a vida? Qual é o sentido? Qual que é o propósito? Quando a gente vê confinado, quando a gente vê limitado em situações das mais diferentes. Mas o que Deus diz ao meu respeito? O que Deus acha de mim e de você? Deus é o Deus que ama você e eu, Ele nos criou. Se você ler aqui em Atos capítulo 17, Ele vai dizer: o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos humanas, e tampouco é servido por mãos humanas. Ele é tão grandioso, Ele é tão excelso, tão magnífico. Mas Deus, Ele quer ter comunhão com a gente. Ele quer salvar a gente. Você já foi salvo? Você está sendo salvo? Você já nasceu de novo? Você tem vida com Deus? Você está apegado aqui no mundo, né? Quem está apegado no mundo está sofrendo, porque a arrecadação diminuiu, o dinheiro está indo embora, há um risco. É uma crise, tá bom? Não quero aqui alarmar nada, mas o mundo, desde que é mundo, tem crise. E Deus está cuidando. Nós estamos há 6.000 anos aqui, diante de guerras, epidemias, dificuldades, mas Deus está cuidando desse mundo. Deus está cuidando. O homem estraga o pecado e Deus veio restaurar você e eu para nos fazer novas criaturas e nos preparar para a vida eterna. Então, o que nutre você? O que move você? O que dá sentido para você? Se o mundo acabasse hoje, você ia considerar pronto para morrer? Pronto para ir para a casa do Pai? Pronto para ir para o céu? Ou você ia ser a pessoa mais frustrada da terra? Ia falar: eu perdi isso, perdi aquilo, não fiz aquilo outro. Eu não... Será que você está preparado? E que sentido você está dando a tudo isso? Uma das coisas que eu tenho visto diante da crise, que o meu bem maior não pode ser o mundo, as coisas que estão aqui. Eu amo a vida, tenho sonhos, mas eu preciso dessa consciência. O texto da palavra aqui em Atos 17, 28 diz: nele vivemos. Essa preposição, nele vivemos, significa que eu tenho uma origem, significa que eu tenho uma identidade, significa que tem um Senhor que me traz vida. Aqui é viver zoe, viver espiritualmente. Você só vive... Tem gente que está frustrado, que não pode ir em tal lugar, não pode usar tal coisa, fazer tal coisa, porque ela acha que a vida é feita apenas da sua carne, do seu desejo. E não é isso. Eu também tenho prazer, eu gosto de fazer um monte de coisa. Gosto de passear, gosto de ter amigos, mas eu preciso entender que eu só posso viver em Cristo. Nele vivemos. Então eu queria que você pensasse: você está vivendo em Cristo? Você vive em Cristo? Porque se você não vive em Cristo, a quarentena está um tédio, hein? A quarentena está complicadérrima mesmo, porque não pode ir na academia, não pode malhar, não está podendo nem caminhar mais, né? Então os prefeitos e governadores aí, os ditadores do momento, que estão encrausulando literalmente mesmo, prendendo gente, batendo. Que maldade, né? Vamos orar pelas autoridades policiais
Deus me livre, Deus que nos guarde desses ímpios, iníquos e péssimos profissionais, perversos, né? Mas Deus quer capacitar a gente a viver nele, e ele diz aqui, nos movemos. O Filho de Deus, ele não está preso ao espaço e nem ao ambiente, e nem às ordenanças do governo, porque ele se move em Deus. Se mover na fé, na graça, no amor, na espiritualidade, no propósito. Esses dias você está crescendo na graça? Antigamente a gente falava, não tem tempo de ler, não tem tempo de estudar, não tem tempo para a família, né? É tempo de ter tempo com Deus. É tempo de ter tempo com a família. É tempo de você aprender algo novo. A palavra, a comunhão, ser aperfeiçoado. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Às vezes a pessoa acha que o ir e vir, fazer, não fazer, comprar, não comprar, é o grande propósito da vida. Então nesse período de quarentena não está fácil. Mas quando você descobre que você vive, que você move, e você existe naquele que é o Todo-Poderoso, você descansa nele. Que o Espírito Santo nos ajude a viver, a mover e a existir em Cristo. No nosso propósito para o dia de hoje, eu tenho um propósito hoje, mas o meu propósito deve ser viver, mover e existir para a glória de Deus. Eu também tenho um propósito para amanhã, viver, mover e existir para a glória de Deus. E aí o Espírito Santo, a vida de Cristo, vai nos capacitar a ser pessoas diferentes. Nesse mundo tão conflitante, nesse mundo tão cruel, pessoas que exercem da maneira má as suas funções, cruel mesmo, egoísta, que não administra, que não gerencia, que não delibera, que não coordena, são os egocêntricos que estão usando dessa crise para encher seu bolso. Mas a Bíblia diz que Deus está vendo, tá? Deus está vendo. Vamos orar por eles. Mas vamos falar de nós aqui. Você está vivendo como? Você está se movendo como? Você está existindo como? Como que está sendo o seu dia? Eu queria falar de coisas bem simples do seu dia a dia. Você tem vida de oração? Você tem vida na palavra? Você tem vida de crescimento? Que a graça de Deus alcance a gente, irmãos. A gente está chateado com os líderes que estão estendendo isso, estendendo aquilo. Mas será que eu estou entendendo o que Deus tem para mim? O meu viver, o meu existir, o meu mover é para a glória de Deus? O seu trabalho é para a glória de Deus? O congregar é para a glória de Deus? A sua família é para a glória de Deus? As suas finanças é para a glória de Deus? O que você aprendeu nesses dias? Senhor, ganha meu coração para aprender a viver, a existir, a mover em Cristo Jesus. Porque se você não está movendo, vivendo, existindo em Cristo, a sua vida está chata demais. E ninguém está aguentando, mas nem você. Você não se aguenta e quem está perto de você não aguenta também. Então para de ser chato e viva e se mova em Cristo, em amor e graça. Seja mais brando, seja mais suave. Mas para isso Cristo tem que fazer uma obra em nós. Não basta ser crente de final de semana se você vive irritado com todo mundo, brigando com todo mundo. Deus te abençoe e faça você viver na suficiência dele, porque o fruto do Espírito é bondade, é longanimidade, é benignidade, é alegria, é paz, é domínio próprio. Que Deus nos ajude a viver nele, porque esse mundo não é capaz de fazer em você o que você precisa. Só Jesus na cruz veio tirar essa natureza adâmica, perversa, adoecida, para nos santificar, para a gente ter um propósito eterno de Cristo. Se o seu propósito não é Cristo, você está perdendo tempo. Mas Deus tem graça e misericórdia para nós, porque Ele nos deu mais um dia de vida, para a gente refletir e aproveitar esse tempo para a glória de Deus. Deus te abençoe.